Se apresentando serviço, eu sou o CT5538 e esses são os Curiosidades Clônicas. Hoje com mais uma resenha do livro, dessa vez continuando a saga do Alvo em Movimento, a Arma de um Jedi. Esse daqui é o... acho que... peraí, tem aqui anotado. É o primeiro livro da trilogia... deixa eu ver aqui na câmera. Aqui ó, a Arma de um Jedi. É o primeiro livro, também é o primeiro que eu consegui pegar. O Alvo em Movimento foi logo o segundo que eu consegui pegar, apesar dele ser o terceiro. E em ordem cronológica ele realmente é o primeiro. E a história dele se passa entre o episódio 4 e o episódio 5. Naquela época que o Luke ainda estava começando seu treinamento de Jedi, antes de conhecer o Yoda e depois destruir a Estrela da Morte. E resumindo bem a história. O Luke, ele tá em uma missão junto com o Ed Antilles e um novo capitão do Esquadrão Vermelho, que depois eu vou dar uma olhadinha no nome dele, deve estar por aqui. Por sinal, tem aqui essa imagem ilustrativa que eu já comentei no outro vídeo. As imagens desse livro são ótimas. Olha isso daqui, olha que negócio bonito. Olha que legal. São ótimas as imagens desse livro, sério. E ele acaba sendo enviado para outra missão, uma missão diplomática pela Aliança Rebelde, só que ele recebe um chamado para até esse planetinha aqui bonitinho, Devaron, onde ele encontra um templo Jedi, um antigo templo Jedi. Aqui ó, ele encontra esse templo Jedi, onde ele é guiado pela Força e recebe um treinamento da Força, o que eu acho muito legal. Esse daí é realmente muito legal. Daí, o começo da história, ele é bem legal. O começo da história, como de todos os livros dessa trilogia, quer dizer, pelo menos dos que eu tenho, eles são muito bons. Por causa que eles abordam muito mais o psicológico do personagem. Porque o Luke, ele tava se sentindo... ele não sabia muito bem o que ele estava sentindo. Por causa que ele tinha acabado de se tornar um herói da rebelião e da galáxia em geral por destruir a Estrela da Morte. E ele não queria se sentir tão especial assim. Ele queria voltar a se sentir normal durante esse livro. Ele comenta várias vezes que se sentia desconfortável. E isso daí é muito legal. Isso daí é uma coisa que eu não tenho, que eu não posso reclamar dessa trilogia de jornada. Porque os personagens são muito bem desenvolvidos, por causa que esse livro consegue fazer te cativar com esses personagens. Eu, pelo menos, que sempre tive dificuldade para me cativar com Luke Skywalker, principalmente Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo, eu consegui me cativar muito melhor com eles depois de ler esses livros. O Luke desse livro, ele parece ser tão humano que parece uma pessoa de verdade. Você lê ele, você vê uma pessoa de verdade. E isso daí é uma coisa muito legal desse livro. Além dos personagens secundários, claro, como o C3PO que brilha nesse livro. Mais que a pele dele, ele brilha. Ele é muito engraçado nesse livro. Você vai, às vezes, fechar o livro e rir. É muito engraçado isso. E uma coisa que eu vi semana passada, mudando totalmente de assunto. Eu fui limpar o meu celular e eu vi que as capas são boas pra limpar também. Eu usei um paninho com álcool e limpou. Tá bonitinho. Tipo, não mancha nem nada. O livro fica bom. Tá bonzinho aqui. Então, se você um dia conseguir pegar na mão um desses livros, pode limpar a capa dele usando um paninho com álcool, um papel higiênico com álcool. Só não vai derramar o álcool em cima do livro, óbvio. Isso tem uma coisa que eu gostei do material dele. Também os personagens secundários, como eu ia dizendo, além do C3PO, o R2-D2 também ganha muita mais personalidade, mais do que ele já tinha. Os personagens como o vilão desse livro, eu não vou dar spoiler, que é esse cara bonitão aqui. Acho que era Sarko alguma coisa, eu não lembro direito, faz tempo que eu li. Ele é um personagem muito legal também, por causa que ele conhece o Jedi, ele sabe o que é um Jedi e ele é muito interessante, sim, é aquele cara meio Batman, só que não tão Batman. Ele é mais expressivo. E também tem um comentário, já que tá vendo o rosto dele, que é essa placa, eu pensava que era um capacete, mas não. É do mesmo material das nossas unhas. E o Luke até comenta que o rosto dele parecia uma unha de pé gigante. Isso é um comentário totalmente desnecessário, que é tão besta que você quer rir. Além dos personagens como os Devaronianos, que eu gostei muito da dupla de Devaronianos que temos aqui, que é um pai e uma filha, que eles, quando a gente pensa na imagem de um Devaroniano, a gente já vem os vigaristas. A gente já vem aquela imagem do personagem vigarista,
Por causa que, bem, Devaronianos sempre são retratados como bandidos, salafraios. Vamos lá, tem aquele de Rebels que eu nunca lembro o nome dele. Tem o de The Mandalorian, tem aquele de Bad Batch, todos eles são salafraios. Outra coisa que eu achei que brilhou nesse livro é o Templo Jedi. O Templo Jedi desse livro, ele é muito legal. Por causa que ele tá num planeta que a gente conhece que é um planeta movimentado, apesar de ser um pequeno planeta. É sim um planeta bem movimentado, Devaron era um planeta movimentado. E você pensar que tinha um Templo Jedi lá escondido é incrível. E pensar que o Império não chegou a destruir ele é mais incrível ainda. E essa questão do Luke ser treinado pela força durante a história desse livro, eu acho genial isso. Por causa que no começo da Ordem Jedi, realmente a força treinava os primeiros Jedi. Antes do começo da Ordem, a força criou aquelas... Eu não vou ter uma imagem dele aqui, mas se eu achar depois eu vou colocar na edição. A força guiava os Jedi de verdade, de uma forma mais física. Não chegava a ser um corpo, mas a própria força, o próprio conceito da força guiava os Jedi. Isso é muito interessante. E a gente vê isso daí acontecendo de novo nesse livro. Isso daí eu achei muito legal, muito legal. Além da... Uma coisa que eu gostei muito da escritura do Jason Fry é que ele faz muitas descrições que são muito gostosinhas de ler. Não é aquele negócio desgastante que você vai sabe? Você às vezes até pula. É divertido, você gosta de ler. Se você fechar o olho e imaginar o cenário, ele consegue te fazer desenhar esse cenário. Isso é muito legal. É um livro muito bom. Isso é uma coisa que eu... Aqui, achei o nome. O nome do vilão é Sarko mesmo, acertei. Daí o desenvolvimento dele também é muito bom, já que é um livro com começo, meio e fim. Novamente, as artes dele são maravilhosas, só tem arte bonita. E ele tem aquele esquema de ser uma história sendo contada. No caso, antes, no Alvo em Movimento, que da Leia, deixa eu pegar aí. Era a Leia fazendo o seu audiobook para esse droid de protocolo. Ela tava fazendo o audiobook dela, e nesse caso, a história está sendo contada através da visão do C3PO. Mestre Luke. Tem uns amigos meus que falam que eu pareço um grande C3PO. Aqui é o C3PO contando pra Jessica Pava, que é uma pilota que aparece no episódio 7. Que por sinal é um personagem muito legal. Eu gosto da Jessica. E que nem ele vai contando essa história pra descontrair ela e tal, meio C3POzão mesmo. Isso daí é uma coisa que eu gostei. Isso é uma coisa que eu realmente gostei muito nesses livros, que é uma história de fato sendo contada. E isso daí eu gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Mas bem, eu não tenho muito pra dizer desse livro. Porque é um livro bom, mas não tem muito o que comentar da história. Já que ela é separada em 3 partes, que é o começo da missão, o começo da missão e o chamado, né, pra ir até Devaron, do Luke. O desenvolvimento, que é o treinamento dele, conforme ele vai aprendendo dentro do templo, que por sinal é uma parte muito legal. Já que você fica animado pro quê? Pra esse daqui, você fica animado pra ver esse cara. Além do mais, quando você for comprar o livro, isso é inevitável, você vai querer olhar as imagens antes do horário. Você vai olhar as imagens antes do horário. Daí você vai se deparar com o quê? Com isso daqui. Você vê o Luke e o Sarko lutando juntos. Isso daqui é muito legal. Já que, tipo, aqui na contracapa, eles deixam claro que é um vilão. Nessa série você encontrará aventuras inéditas com personagens favoritos além de novos caras. Mas acontece... Opa, ali no lugar errado. Um planeta misterioso. Ele continuará seu treinamento e terá de enfrentar um duelo perigoso contra um vilão jamais visto. Eu nunca vi esse cara! Tipo, ele aparece no fundo do episódio 7. Só isso. Nesse daí você fica com aquele hype. Nossa, um vilão novo, que da hora, que divertido. Daí você olha a imagem, ele tá ali lutando. Daí, tipo, acho que é a descrição da luta dele com o Luke. Tipo, livro, luta dele. É bem pouquinho. É, tá certo. É só isso aqui mesmo. É bem pouquinho. Daí a metade do livro é o desenvolvimento, que aí é o Luke treinando, descobrindo os segredos que estão dentro do templo, dormindo, comendo. A gente descobre que ele carregava um micro-ondas e um Marmitex junto com ele. Marmitex. Agora eu tô imaginando umas imagens estranhas do Luke Skywalker. Não pense em besteira.
Daí o final, que é o duelo contra o Sarco, que aí é divertido, você vai gostar dessa parte. E eu também não quero ficar dando spoilers aqui, já que é um livro muito baratinho, muito baratinho. Esse daqui eu comprei ele num grupo de desapego e veio junto com algumas HQs, então foi uns 40 reais. Mas o da Leia eu paguei só 20. E que nem são livros bons, são ótimos livros. Além de que ele vem com o marca-página. Ele vem com esse lindíssimo marca-página. Eu me sinto uma criança toda vez que vem com isso daqui. Eu adoro. Mas bem, então eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo bem rápido, bem simples, pra poder descrever esse livro que eu gostei muito de Star Wars, por causa que foi o meu primeiro livro de Star Wars, então é óbvio que eu tenho um carinho por ele. Então, esse foi o vídeo de hoje. E antes de eu fechar o vídeo, eu estou viciado em colecionar latinhas de coca. Consegui a do Yoda hoje. Além das que eu postei na aba comunidade. Eu quero encher aqui. Depois, quando conseguir uma câmera melhor, vai ficar mais bonitinho. Eu também tô querendo comprar o livro Missão do Contrabandista, pra colocar aqui na prateleira. Daí, por hora, vou deixar ele aqui. E o da Leia aqui. Deixa eu alinhar meu... Já mostrei isso daqui. Eu coloco as coisas no cenário e esqueço de mostrar pra vocês. Vou fazer um vídeo inteiro só falando das coisas do cenário. Mas fiz esse DC-14, bem menor que a minha mão. Quando eu imprimi eu fiz errado. Eu fiz ela do tamanho do meu palmo, em vez de fazer... Aí ficou legal. Ficou legalzinho. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueçam, tem um batalhão de clones esperando você. Deixar o like, não esquece. Por causa que é fácil, é só você apertar o botãozinho aqui. Ou aqui, eu não lembro. É aqui ou aqui. Descer um pouquinho e clicar no joinha. Simples, rápido, prático. Se inscrever, óbvio. A gente tá quase batendo 100 inscritos. Nossa, é uma marca incrível, 100 inscritos. Mas de qualquer forma, divertido. Então, eu agradeço a todos que chegaram até aqui. E até.